Olá a todos, meu nome é Vladimir Lima, eu sou médico oncologista do AC Camargo Cancer Center e o atual presidente do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica, e estou aqui na ASCO 2025 para falar para vocês de alguns pôsteres selecionados da sessão de câncer de pulmão de células não pequenas. O primeiro pôster que eu queria trazer atenção para vocês são os resultados da coorte 5 do estudo TROPION-Lung04, que é a coorte que avaliou a combinação de datopotamab, que é um ADC contra TROP2, associado a um anticorpo bispecífico contra PD-1 e TIGIT, que é o rilvegostomig, em câncer de pulmão metastático, células não pequenas metastático, com PDL1 maior e menor do que 50%. Esse estudo teve resultados bastante interessantes, com taxas de resposta variando entre 40% para PDL1 menor do que 1%, até mais de 70%, 71,4%, para pacientes com tumores com PDL1 acima de 50%. São dados preliminares bastante empolgantes, entretanto a duração de resposta ficou um pouco a desejar, em torno ali de 5,6, 5,7 meses. A gente esperaria um pouco mais para uma taxa de resposta objetiva tão elevada, mas a gente precisa ver como é que vão ser os próximos desenvolvimentos dessa estratégia que parece tão interessante. Um segundo estudo que eu queria trazer a atenção para vocês, que a gente tem uma discussão muito grande, é sobre o papel de radioterapia estereotática ou radiocirurgia em pacientes com câncer de pulmão metastático que tem mutação ativadora no gene EGFR. Então foi apresentado uma análise retrospectiva com mais de 600 pacientes, utilizando um banco de dados extenso que chama Trinitex, onde eles avaliaram cerca de 640 pacientes com câncer de pulmão metastático e metástase cerebral com mutação ativadora de EGFR e que usaram osimertinib, comparando pacientes que receberam radiocirurgia ou radioterapia estereotática do sistema nervoso central versus pacientes que não receberam tal estratégia de tratamento local, e eles conseguiram mostrar uma redução do risco de morte global nos pacientes que receberam radioterapia da ordem de 30%, favorecendo a radioterapia, apesar de ter sido de fato observado um aumento de toxicidade no sistema nervoso central, inclusive com aumento do número de casos de radionecrose. Então isso eu acho que favorece ou reacende a discussão, né, de que talvez para um subgrupo de pacientes existe um papel de se fazer radioterapia logo no início do tratamento, apesar de a gente saber que o osimertinib tem uma taxa elevada de atividade do sistema nervoso central. Um outro estudo bastante interessante que foi apresentado em pôster é um estudo de fase 2, avaliando a combinação de nab-paclitaxel e quimioterapia, mais o serpuplimab, que é um anticorpo anti-PD1, e um anticorpo humanizado contra EGFR, chamado HLX07, em pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas metastático. Esse estudo avaliou duas doses desse anticorpo, 800 mg e 1000 mg, e a taxa de resposta objetiva observada também foi bastante interessante, sendo de 69% nos pacientes com a dose de 800 mg e quase 72% nos pacientes que receberam 1000 mg, um perfil de tolerância muito suave comparado aos outros anticorpos anti-EGFR que a gente dispõe, e com a sobrevida livre de progressão também bastante animadora, em torno de 16 meses, mas há de se considerar que o N dos pacientes em ambas as coortes é bastante pequeno, então a gente precisa ver os dados futuros desses estudos. Dois outros estudos, na verdade, são subanálises, um avaliando fatores preditivos de resposta à imunoterapia, um trabalho do Dana-Farber, em pacientes não fumantes, sem alterações genômicas acionáveis, e nessa análise, onde eles incluíram cerca de 700 pacientes, eles viram que os fatores associados com melhor desfecho foram o fato do paciente ter usado dupla imunoterapia, um TMB acima do percentil 90, um infiltrado inflamatório exuberante com um enriquecimento de linfócitos T CD8 positivo, PD1 positivo, e um PDL1 elevado, um PDL1 positivo. Então talvez esses sejam fatores que a gente deva levar em consideração na hora de selecionar o nosso tratamento para os pacientes que apresentam câncer de pulmão metastático, que não têm alterações genômicas acionáveis e que são não fumantes. E por último, eu queria chamar atenção para um estudo que incluiu inclusive pacientes brasileiros,
tratados ou portadores de câncer de pulmão com mutação BRAF V600E, onde eles compararam o uso de imunoterapia frontline versus o uso de inibidor de serina treonina quinase. Eles viram que, de modo geral, apesar da sobrevida livre de progressão ter sido muito semelhante nos dois grupos, a sobrevida global ela foi superior para os pacientes que receberam imunoterapia, principalmente para o subgrupo de pacientes que tinham comutação em TP53. Também existe uma associação, ou foi observada uma associação de melhores desfechos com o uso de imunoterapia para aquele subgrupo de pacientes que eram ou foram fumantes em algum momento da história clínica, né? Então, esses dados são interessantes, talvez nos ajudem a gente ter uma discussão de se para esses pacientes a gente deve dar TKI ou imunoterapia como primeira linha de tratamento, e talvez essas informações nos ajudem a guiar e tomar a melhor decisão para esses pacientes. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, e fiquem atentos às próximas notícias da ASCO 2025 em tumores torácicos. Até mais.